Oi pessoal, bom dia. Iremos começar o nosso quarto problema de tutoria e eu quero deixar claro que esse é um assunto também imprescindível. Vocês estão percebendo o quanto os assuntos do segundo período são complexos, certo? Vocês estão vendo muito mais patologia, vocês já estão vendo insuficiência renal, insuficiência cardíaca, vão ver insuficiência pulmonar, já viram a parte de hormônios. E aí a gente começa falando, nessa primeira aula, uma parte mais introdutória, porque eu preciso que vocês revisem comigo a anatomia renal. Porque nós sabemos, né, que normalmente as pessoas nascem com 2 rins, certo? Eles são órgãos muito importantes para a filtração do sangue. Ah, mas isso não é o coração que faz, não é o pulmão, não. Quem filtra o sangue é o rim. E todo o processo de filtração, ele traz uma excreção. Sempre raciocinem, né, com isso. Quando o pessoal vai filtrar uma água, fica a parte que é para jogar e uma parte que é para beber. Então o sangue, ele vai para o rim filtra o sangue, o que não presta vai ser excretado, que a gente chama de urina, e o que presta fica novamente no corpo da gente. Então tem que ter essa relação. O sistema urinário, ele tem essa função, certo? De filtrar o sangue e formar a urina. Não esqueçam disso. E aqui, ó, a gente consegue ver os rins. Tem pessoas que nascem com 3, 4 rins, certo? Isso acontece. A gente pode falar também depois da posição do rim. Tem pessoas que têm variações anatômicas, mas sem perda de função. Porém, eu quero que vocês se remetam a essa base, que é os rins seguem caminhos para o ureter chega na bexiga, e aí da bexiga vai ser armazenado e vai ser excretado a urina. Então existe uma passagem, uma sequência, certo? É bom falar também que anatomicamente um rim, ele fica um pouquinho mais elevado que o outro. O esquerdo normalmente ele fica um pouquinho mais superior, certo? Em semiologia vocês vão ver, existe um sinal que a gente chama de sinal de Giordano, que a gente faz uma certa compressãozinha no flanco, né, na parte posterior do paciente, justamente para ver se ele está sentindo alguma dor. Pode ser uma polinefrite, alguma coisa do tipo, alguma inflamação renal. Então, assim, é um órgão muito importante. Vocês vão ver diversas funções: equilíbrio de ácido-base, formação da urina, como eu falei, certo? Filtração do sangue, tudo certo, ok? Então, é bom se remeter e saber essa sequência básica: rim, ureter, bexiga e a uretra, né, que vai passar aí pós-bexiga para o processo de formação da urina. Exatamente como está aqui, né? Temos os rins e as vias urinárias, certo? Bem básico aqui, isso é uma parte bem inicial. E aí, essa parte aqui vocês precisam saber. É anatomia, mas é necessário saber. Por quê, meu senhor? Essa parte aqui mostra um pouquinho mais de forma aprofundada a composição, porque vocês precisam saber que o rim, semelhante ao nosso cérebro, ele tem uma parte que é cortical e uma parte que é medular. Então a gente tem que ter essa separação e saber onde tem. Vai ter doenças que vão pegar no córtex renal e vai ser um tipo de terapia, e vai ter doenças que vão pegar na medula renal e vai ser outro tipo de terapia. Ó, vê só, vamos começando por aqui, ó, ureter. Imagina que tá entrando aqui, ó. O ureter, ele entra aqui, ó, tá certo? Aí veja que interessante. Se existir uma inflamação no ureter, ele pode chegar aqui, ó, e pegar o que? A artéria renal e a veia renal. E pode o que? Complicar na irrigação do rim. Entendeu? Aí a gente chama isso aqui, ó, como se fosse uma tríade, né? A tríade renal, que é a veia, a artéria e o ureter. Aqui a gente tem o hilo renal, que é essa parte aqui, onde está entrando todos esses vasos, certo? A gente começa a ver aqui agora o que a gente chama também, né, de pirâmides renais. São as pirâmides renais, como se fossem umas conchas, ó. Parecem umas conchas de mar, né? Que elas ficam na parte medular do rim. Esses pontinhos aqui são veias. Ó, a zona medular é essa parte aqui. O córtex, ele é mais periférico, certo? Essa partezinha aqui, ó, mais periférica. É o mais claro, certo? E a cápsula é o que fica por fora, né? A cápsula é o que está circundando.
Então aqui só uma parte da anatomia básica para a gente não esquecer. Se eu faço um corte, né, para separar essa zona medular e zona cortical, a gente consegue visualizar também. Aqui, ó, temos a zona medular, essa parte bem mais interna, e a zona cortical, que é essa parte da periferia, como eu falei para vocês. E aí isso é importante porque vocês sabem já que a unidade fundamental de todo o rim são os néfrons, não é isso? Então o ser humano tem em torno de 800 mil néfrons, e os néfrons que vão fazer, né, de forma bem minuciosa esse processo de filtração. E aí existem néfrons que são justaglomerulares, certo? E existem néfrons que só pega mais a parte cortical. Vou dar um exemplo, ó. Esse aqui, ó. Esse néfron aqui menor, ele pega só uma partezinha. Já existem néfrons maiores que vão pegar uma parte bem maior. Então é preciso saber essa diferenciação. Mais para frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas o néfron, ele tem a mesma função, independentemente se ele está mais no córtex ou se ele está mais na medula. Ele faz a mesma coisa, certo? Não muda. Só quero falar para vocês que os néfrons, eles ficam enfileirados, mas eles podem estar mais presentes na medula e ele pode estar mais presente no córtex. E a partir disso ele é chamado de outros nomes, né? E aí, ó, a gente começa a falar nisso. O que é o néfron? O néfron é a unidade fundamental para a filtração. Ele que começa esse processo de formação de urina. E é o que a gente vai começar a falar. Olha aqui como é a estrutura de um néfron. Ele vai ter o túbulo contorcido proximal, ele vai ter a alça de Henle, que é essa parte aqui, ó. Ele vai ter o tubo coletor, ele vai ter a cápsula de Bowman, que é essa parte aqui, ó. Eu vou falar de cada uma delas, vocês vão saber falar um pouquinho de cada uma delas. Mas essa primeira aula ainda não é sobre a anatomia completa, é sobre a formação da urina. E é o que a gente vai começar a falar agora. A formação da urina, ela é um processo muito importante e bem complexo, certo? A gente faz um recorte aqui, ó, minucioso do início de um néfron, praticamente, para vocês verem como é. E o que é que acontece de base, meus senhores? Vocês precisam saber que de início, se vem sangue para ser filtrado, tem que ter contato de vasos com o néfron. E é justamente o que acontece na cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman é essa parte que recobre aqui, ó, por fora. E aí podem ver que fica que a gente chama de glomérulo. O glomérulo é essa parte vermelha aqui dentro. Então é correto falar o quê, meu senhor? Dentro da cápsula de Bowman existe o glomérulo renal. Ok. Não troquem as coisas, certo? Aí vejam o interessante. Vai existir a arteríola, porque é um vaso pequeno. Eferente é o que chega. Aferente é o que está saindo. Eferente é o que chega. Aferente é o que está saindo, certo? Então, ó, vamos lá raciocinar a questão da formação da urina. A formação da urina, como eu falei para vocês, é um processo bem complexo, certo? E vai ter 3 grandes etapas importantíssimas. E a primeira grande etapa é o processo de filtração. Então, a filtração, que a gente chama de filtração glomerular, para ser mais correto, é onde começa a formação desse processo de formação de urina. Por quê, meu senhor? Porque quando pega-se esses glomérulos, que são pequenos aglomerados, eles são como se fossem uns ninhos de vasos sanguíneos, certo? E aí o que é que acontece? Dentro dele tem substâncias que precisam ser colocadas para fora. E tem substâncias que precisam ficar no sangue. E aí imagina agora que entra diversas pressões. Já a gente vai falar quais são essas pressões. Mas agora vai ter um processo de pressão. E aí imagina, se eu aplico uma pressão, uma substância vai sair de um lugar para o outro. E é o que vai acontecer nesse primeiro processo de filtração. No processo de filtração vai existir pressão que vai vir. Tem pressão que é do vaso, tem pressão que é da cápsula. A gente vai falar de pressão osmótica, a gente vai falar tudinho aqui ainda dessas pressões. Mas eu quero que vocês saibam que as substâncias começam a sair do sangue por pressão, certo? Então essa pressão faz com que o sangue seja meio que filtrado.
e aí produz um fluido que a gente chama de filtrado glomerular. Esse fluido, que é o filtrado glomerular, é exatamente o que vai entrar para ser filtrado. E o que é que ele tem, meu senhor? Esse filtrado, ele tem o que dentro? Ele tem água, ele tem íons, sódio, potássio, ele tem glicose, ele tem aminoácidos, certo? Que são moléculas menores de proteína, os aminoácidos. Ele tem ureia, creatinina, proteínas. Mas o que é que normalmente não tem, meu senhor, nele? Células sanguíneas. Por quê, meu senhor? Porque uma célula sanguínea é muito grande. Moléculas grandes não passam por esse processo de filtração. E é isso que eu quero que vocês tenham o raciocínio. Ah, meu senhor, mas quem tem proteinúria, quem tem glicosúria, sai muita glicose, sai muito... Quem está sangrando na urina, não está saindo? Tá, esse é um processo anormal, é patológico. A gente está falando de formação de urina normal, processo fisiológico, certo? Então, fisiologicamente, não passa células sanguíneas e nem proteínas grandes, moléculas grandes, não conseguem passar porque aqui é pequeno, certo? Pós a filtração, pós essa formação desse filtrado, a gente tem um processo que a gente chama de reabsorção. E o que é reabsorção? Na biologia, todo o processo de reabsorção é a gente devolver para algum lugar. Então, se era o sangue que estava perdendo essas substâncias, o que for substância boa vai ter que ser devolvido. Então, o processo de reabsorção, basicamente, é um processo para devolver. E aí, após, né, ter esse filtrado, né, que começa a passar agora aqui pelo túbulo proximal, o que é que acontece? Substâncias vão voltar para a corrente sanguínea. Uma das coisas que mais volta é água, glicose, aminoácidos, íons, as substâncias que eu disse para vocês que passou. São as substâncias pequenas, mas o corpo ele não quer perder. O corpo não quer perder água, o corpo não quer perder glicose para a urina. A urina não é para ter essas substâncias. Então o que acontece? Ele bota de novo para dentro. Então o processo de reabsorção é um processo de reciclagem. É um processo de dizer, isso aqui não vai sair na urina não. Isso aqui é caro. Isso aqui é caro, não pode ir para a urina. Ele tem que voltar para o sangue. Então isso e outra, viu? Ó, esse processo de voltar para o sangue é muito importante. Porque se não volta, vai sair na urina. Quem nunca já ouviu falar que diabético, o mijo diabético chega formiga perto? Porque está cheio de açúcar. Glicosúria. O que é glicosúria que vocês aprendem em HC? Saída de glicose. Proteinúria. Saída de proteína na urina. Isso não é bom. Então, esse processo de reabsorção é muito importante para que contenha uma espécie de equilíbrio eletrolítico, um equilíbrio de fluidos, equilíbrio de eletrólitos no corpo. Então, ele é que faz esse processo de reabsorção. É o rim. Por isso que não é um processo de formação de urina simples, sabe? Porque esse processo de reabsorção é muito importante. O próximo que a gente fala é um processo mais para se remeter à secreção. Então a gente tem, né, o processo de secreção, que é a terceira etapa do processo de formação de urina. Então vê só, além da reabsorção, esses túbulos renais, eles também vão ter uma secreção ativa de substâncias. É como se fosse uma troca, pessoal. Vê só, não mudem, não troquem. Reabsorção é devolver para o sangue. Secreção é para devolver para o túbulo renal. Então imagina, o sangue ele tá olhando assim e diz, ei, essa água aí eu quero, essa glicose aí eu quero, é caro, o que a gente tava falando agorinha. Só que aí o túbulo renal diz, tá, mas tu tem que me dar alguma coisa de volta, pô. E aí o sangue, ele começa a secretar algumas substâncias para meio que fazer uma troca justa. Só que não é uma troca justa, pessoal. Sabe por quê? Porque o sangue, ele começa a secretar amônia, hidrogênio, potássio, drogas. Então, assim, tudo que for que o sangue ele não quer mais, ele vai secretar. Então, não troquem. Secreção é o que o sangue não quer mais e ele vai botar ali para sair no xixi. Reabsorção é um processo bom, precisa, é necessário,
como a gente estava falando antes. Então, filtração, reabsorção, secreção. Porque a excreção já é a saída, certo? Então, a excreção já é quando se passa pelos túbulos renais. A gente já está no ducto coletor ali já está indo por ureter, já está indo para a bexiga. Então, o processo da urina já foi formado. Só que a gente precisa ter uma revisão, que é o nosso tema da próxima aula, sobre o que acontece, o que é a alça de Henle, o que é o túbulo proximal. Vocês estão vendo aqui o geral, eu estou falando, né, néfron, mas vocês precisam saber estrutura por parte de estrutura de cada néfron. Mas de cara, e vocês já sabem o que é cápsula de Bowman, já sabe o que é o glomérulo, já sabe, né, o túbulo, já sabe o que é filtração, reabsorção, secreção. Essas partes são as principais para se saber como que funciona esse processo de filtração. Certo, pessoal? Espero que tenham anotado tudo direitinho e vamos para a próxima aula.